Salve, salve, concurseiros e concurseiras do Distrito Federal, você que vai fazer o concurso do IFB, o Instituto Federal de Brasília 2022, está aí com o edital publicado, e eu trago aqui para você no meu canal o projeto de acordo com o edital relacionado às legislações do serviço público. Coloco aqui na tela para você, se você, por exemplo, quiser ajudar o canal, está aí uma das maneiras de você ajudar, tanto chave Pix quanto QR Code. E lembrando que o sucesso é o acúmulo de pequenos esforços repetidos dia e noite, tá? Então, já trouxe num vídeo aí relacionado ao artigo 1º ao artigo 4º da Constituição Federal. E agora nós vamos dar prosseguimento aqui ao nosso estudo relacionado aos direitos e as garantias fundamentais, que vai do artigo 5º ao artigo 17º, tá? Nós temos aqui pontos relacionados, tá? Eu destrinchei aqui só para ficar mais didático. O artigo 5º, por exemplo, trata dos direitos e deveres individuais e coletivos. Do artigo 6º ao 11º temos os direitos sociais. Do 12º ao 13º nós temos direitos de nacionalidade. Do 14º ao 16º os direitos políticos. E o 17º nós temos aí os partidos políticos. E eu tentei trazer aí uma questão de cada um desses assuntos para que a gente possa praticar, beleza? Então vamos aqui, né, sem mais delongas, para você que assistiu o vídeo anterior, já mencionei que não encontrei aí questões dessa banca relacionadas ao direito constitucional, então eu trouxe aí da banca IADES, porque eu gosto um pouco dessa banca e acredito que são questões boas para a gente aí fixar o conteúdo, beleza? Então vamos aqui responder a nossa primeira questão. No que se refere aos direitos fundamentais previstos aí no artigo 5º do texto constitucional de 1988, assinale aí, né, a alternativa correta. Vamos aqui, vamos ler item por item e eu vou aí trazer a justificativa de cada um desses itens, tá? No processo são admissíveis as provas obtidas por meios ilícitos. B. Constitui crime afiançável e prescritível a ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras, intransmissível aos herdeiros. O acesso à informação é assegurado a todos, inclusive o conhecimento da respectiva fonte, quando necessário ao exercício profissional. E letra E, a manifestação do pensamento é livre, sendo vedado o anonimato. Então aqui eu trouxe as justificativas aí de cada uma das alternativas para que você possa aí fixar e fazer as suas anotações, tá bom? Nós temos aí a letra A, né? São inadmissíveis. A questão trouxe aí que é admissível. Então a letra A está errada, tá? Não pode aí no processo as provas obtidas por meios ilícitos, tá? De acordo com o texto da Constituição Federal. B. Constitui crime inafiançável, tá? Não há fiança e não prescreve, tá? A ação é de grupos armados, né? Civis ou militares contra a ordem constitucional e Estado democrático. A letra B, então, está errada. C. Aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras. Mas ela aí pode ser sim transmitida aos herdeiros, mas possui um direito, né? Mas por um tempo aí determinado, tá? Pelo tempo que a lei fixar. Assegurado aí a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, quando necessário ao exercício profissional, por exemplo, no caso de jornalistas, né? Que obtêm aí informações de fontes, às vezes fontes sigilosas, porque senão pode ocorrer aí o caso de colocar a vida daquela pessoa em risco, por ela, por exemplo, estar fazendo uma denúncia gravíssima, né? E temos a letra E, que é a nossa questão correta, né? É livre a manifestação do pensamento, mas é vedado aí o anonimato, tá bom? Você quer dar sua cara a tapa aí, quer fazer aí sua publicação, sua manifestação, colocar o que você pensa, mas você não pode fazer isso de forma anônima. Então, nosso gabarito, letra E, tá bom? Gabarito, então, letra E. Deixa eu marcar aqui, letra E. Então, nós temos aqui a questão de número 2, tá?
um concurso aí da DASA, questão recente, 2022, concurso esse que eu fiz, né? Eu fiz assim de supetão mesmo, porque eu nem tive um tempo assim adequado para estudar as legislações específicas, essa parte de regulação de bacias hidrográficas, né? Então foi bem puxado para mim as resoluções também da DASA. Mas assim, na parte de técnico administrativo, para minha surpresa, até obtive aprovação dentro do que o edital propõe. Eu nem esperava por isso, mas o que me proporcionou aí foi as questões que eu já tenho um certo domínio, né? Que eu consegui aí fazer uma pontuação, né? Dentro ali do que o edital pede, tá? Então, assim, foi uma questão bem legal, uma prova bem bacana, mas eu, infelizmente, não estudei da forma adequada a parte de legislação específica, então não obtive uma nota um pouco maior. Mas estamos aqui, né? Vamos ver essa questão aí de número 2 na tela para vocês, tá? De acordo, então, com o texto constitucional de 1988, transporte, moradia e lazer são direitos individuais, direitos... Ih, acabou repetindo, ó. Direitos individuais duas vezes, tá? Mas de qualquer forma não seria a letra A e nem a letra B. Direitos difusos, direitos sociais, direitos individuais e homogêneos. Dentro dessa pequena divisão que eu trouxe aqui para vocês, né? Nós temos aqui os direitos sociais, que é do artigo 6º ao 11º, tá bom? Nós temos aqui o artigo 6º da Constituição, que diz que são os direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados na forma desta Constituição. Então só pode ser letra D, sem maiores dificuldades. Tranquilo? Próxima questão. Já é uma questão aqui muito extensa, né? Parece pouco difícil, mas a gente vai pegar aqui nos detalhes. Considerando aí que a Constituição Federal tem como um de seus fundamentos a fixação do âmbito da nacionalidade dos cidadãos de uma nação e com base nas regras dispostas na Carta Magna sobre o tema, assinale a alternativa correta. Letra A. Não será declarada a perda da nacionalidade de brasileiro que adquirir outra por força aí de reconhecimento de nacionalidade originária de lei estrangeira. B. São brasileiros natos os nascidos no Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que qualquer um deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil. C. São brasileiros natos os nascidos no estrangeiro, de pai ou mãe brasileiros, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente, venham residir na República Federativa do Brasil e optem a qualquer tempo até atingir a maioridade pela nacionalidade brasileira. D. São brasileiros naturalizados os estrangeiros de qualquer nacionalidade residentes na República Federativa do Brasil há mais de 30 anos ininterruptos e sem condenação penal, desde que requeiram a nacionalidade brasileira. E aos portugueses com residência permanente no país, se houver reciprocidade em favor de brasileiros, serão atribuídos os direitos inerentes ao brasileiro nato, salvo os casos previstos na Constituição. Então temos aqui vários itens para a gente analisar, tá bom? E a questão está tratando aqui do direito de nacionalidade, que trata ali no artigo 12 da Constituição Federal, tá bom? Então nós temos aí alguns pontos que devem ser observados e a gente vai tratar aqui, né, ponto a ponto. Letra B, por exemplo, né, são brasileiros natos nascidos no Brasil, ainda que de pais estrangeiros. Essa questão aí tá me parecendo errado, tá? Tá parecendo errado, porque o texto da Constituição ele fala, né, os nascidos de estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que qualquer um deles esteja a serviço aí da República Federativa do Brasil. Em relação aí a pai estrangeiro, né, vai ser considerado desde que esse pai não esteja a serviço aí, esse pai ou essa mãe não estejam a serviço da sua respectiva nação, tá bom? Então, no caso aqui não seria a nossa letra B. Letra C, são brasileiros natos, né? Os nascidos de estrangeiro, de pai e mãe brasileiro, desde que sejam registrados em repartição competente
e venham aí a residir na República Federativa do Brasil e optem a qualquer tempo, né, até atingir aí maioridade pela nacionalidade brasileira, tá? Essa questão ela também está errada, né? Os nascidos no estrangeiro de pai e mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente ou venham a residir na República Federativa do Brasil e optem em qualquer tempo, tá? Depois de atingida a maioridade pela nacionalidade brasileira. Então o erro está aqui nesse ponto, tá? Ou venha a residir na República Federativa, tá? Aqui tirou o ou, tá? Não é venha residir na República Federativa do Brasil, tá? É uma possibilidade, desde que seja registrado na repartição brasileira competente ou venha residir na República Federativa do Brasil. Então é uma questão um pouquinho até difícil e que requer um pouco de atenção. E temos aqui a letra D, né? São brasileiros naturalizados, estrangeiros de qualquer nacionalidade, residentes na República Federativa do Brasil, há mais de 30 anos ininterrupto, sem condenação penal, né, desde que requeram aí a nacionalidade brasileira, tá? O caso aqui não é 30 anos, tá? Mais de 15 anos. E aos portugueses, tá? Vai ser aí atribuídos, tá? Direitos inerentes a brasileiros naturalizados e não brasileiros natos. Então só pode ser aqui a nossa letra A, tá bom? Trouxe então aqui as opções aqui, né, para que você possa visualizar aí relacionado aos brasileiros natos, tá bom? Aqui aos brasileiros naturalizados, vou deixar aqui para que vocês também possam revisar. Informações importantes aqui, né? Será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que tiver cancelado a sua naturalização por sentença judicial, tá? Não é aí, por exemplo, se cair por via administrativa, tá? Em virtude de atividade nociva ao interesse nacional, ou aquele que adquirir outra nacionalidade, mas há as hipóteses aí em que ele adquire outra nacionalidade, mas ele não perde, tá, a sua nacionalidade de brasileiro, tá? Nos casos de reconhecimento de nacionalidade originária pela lei estrangeira e de imposição de naturalização pela norma estrangeira ao brasileiro residente em um estado estrangeiro como condição para a permanência em seu território para o exercício dos direitos civis. Por exemplo, aí um caso de jogador de futebol, né? É um caso muito usado aí como exemplo nessas situações. Mais uma questão também da Banca IADES, tá? O cargo de advogado diz o seguinte: no que se refere aos direitos políticos preconizados pela Constituição Federal, assinale a alternativa correta. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto com valor igual para todos e nos termos da lei mediante o plebiscito, o referendo e a iniciativa popular. Acredito até que eu já tenha mencionado uma questão, algo relacionado a isso aqui, tá? Para mim parece a alternativa A, a questão correta, né? Temos aqui a letra B, o alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios para maiores de 16, maiores de 18, já está errado esse ponto, tá? Facultativos para os analfabetos, maiores de 70 anos de idade, pode se alistar como eleitores estrangeiros, eles não podem, tá bom? Durante o período do serviço militar obrigatório, né? Os conscritos também não podem, tá? São as únicas condições de elegibilidade à nacionalidade brasileira o pleno exercício dos direitos políticos, o alistamento eleitoral e a filiação partidária. Não, né? Porque tem que se observar aí a questão, né, da idade, né? Por exemplo, a questão ela não trouxe essa hipótese da idade, né? Por exemplo, para ser presidente precisa ir 35 anos, senador também 35 anos, governador 30, né? E por aí vai. Temos aqui a idade mínima para os candidatos, são 30 anos para presidente, acabei de falar que é 35, então já está errado aqui. Então só pode ser nossa letra A. Trouxe aqui também a justificativa aqui, ó, justificativa da letra A, justificativa aqui da letra B e C e justificativa da letra, da letra D e E, tá? Para você aí poder visualizar. Então, a gente chega ao final de mais um bloco aí, visualizamos essa parte dos direitos aí, né? Dos direitos e das garantias fundamentais, tá bom? Do artigo 5º ao artigo 17º, né?
artigo 5º ao 17, tá? Para ficar melhor assim. E aqui, se você quiser ajudar o canal, está aí aberta aí as possibilidades por meio do Pix. Você também pode aí, por meio do QR Code, fazer o escaneamento aí desse QR Code, tá? Contribuir com o valor que você sentir vontade, tranquilo? Então, desejo a você um grande abraço, sucesso, deixe seu like, comente, compartilhe e nos vemos no próximo vídeo. Até mais!